Isso aí, a gente está conversando com você hoje aqui sobre a capelania esportiva. E aí, você já conhecia, já tinha ouvido falar algum trabalho de capelania esportiva? Eu realmente tive um contato há muito pouco tempo, através do próprio pastor Marcos Grava aqui conosco, né? E hoje a gente quis trazer para vocês essa informação e trabalhar com você também para que você entenda o que é e o que está sendo feito no âmbito da capelania esportiva, né? Acho que é super importante a gente poder tratar sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro, o pessoal estava me perguntando aqui o seguinte: não ficou muito claro se precisa ser pastor para ser um capelão esportivo, né? A gente já entendeu que o capelão ele é um embaixador de Cristo, mas tem que ser pastor? Então, just to clarify, to be a chaplain, we must be a pastor, or you can be a chaplain without being a pastor. Yes, it helps to be a pastor. It helps to be able to be, to have the understanding of how to disciple and be a child of Christ. And so there's certain training you need to have to be a chaplain. But a lot of times we'll connect pastors who are from the church and bring them together with the sporting events, like a soccer team or a coach, and ask them to be the chaplain so they can disciple. É importante essa relação do pastor, segundo ele, com o capelão, porque os conhecimentos que o capelão vai passar a essa pessoa, a esse novo cristão, são fundamentos importantes da fé. E como um pastor, ele tem esse entendimento. Mas ele salienta, Celeste, que não é necessário e até contraproducente você linkar a figura do pastor de uma igreja ao processo de um capelão. Então, se ele for um pastor, mas sobretudo não estiver ligado a uma igreja, isso ajuda muito. É mais a questão do pastoreamento, Sim, talvez, exatamente. né? É que aqui no Brasil nós temos essa dificuldade, né? Exato, Quando a gente, exato. eu sou um pastor, né? Mas eu não sou pastor de igreja, sou um pastor de missões, sou um pastor de ministério já há 7 anos. Então as pessoas relacionam isso. Você é um pastor, qual é a sua igreja? Né? A igreja que eu frequento é essa, mas eu não tenho uma igreja. Então lá nos Estados Unidos tem muito essa figura de um pastor que não necessariamente dirige uma igreja ou governa um grupo de pessoas do púlpito, né? Mas ele é um pastor de pessoas porque ele tem o conhecimento de como acompanhá-las. Perfeito. O que faz um capelão esportivo? What is a sports chaplain does? So a sports chaplain in the States will, travel around with the team, gets to know the players, and will a lot of times have like a Bible study with the team, and have a relationship with the players. Basicamente, o que um capelão esportivo, principalmente nos Estados Unidos, faz é acompanhar as equipes em suas competições, acompanhar os atletas, desenvolver estudos bíblicos e dar o amparo que eles precisam. Yeah, so it's about building a relationship with the athletes. So therefore, they buy in to what you have to say, and it's not just some random person who's trying to, be a part of their life. It's someone that they really care about and they know loves them. So therefore, when they pour into them and read the Bible to them and talk to them about their life, that's a relationship that they have together. Está muito relacionado à questão do relacionamento pessoal do atleta com Jesus. Então, o capelão é aquele que vai ajudar esse atleta a desenvolver e a crescer no seu relacionamento com conceitos básicos da fé cristã. Leitura da Bíblia, oração, estudos e tudo mais. Então, em que ambiente que isso acontece? Porque aí, dentro do campo, não dentro do campo, mas no estádio, no momento que o time chega no estádio, no momento de concentração, qual é o espaço de atuação? Normally, where is the place that the chaplaincy takes place? Is the stadium? Is the hotel? Where is the place? Sure. Majority of the time, chaplains will be, like Robbie said, travel with the team. And so really the idea is we want to serve the team, serve the coach. And one way to do that is to be with the team. So it's away games with home games. There are opportunity, say, for someone that's challenged by something to come to the chaplain, and he can help maybe mentor to them, disciple them, encourage them as they go through life, whatever the issues might be. Como disse
há pouco, Robin, uma das funções do capelão é acompanhar os jogadores e a sua equipe por onde eles vão, sejam nos jogos em casa ou nos jogos fora. E uma das funções básicas desse capelão é servir. A palavra serviço é uma palavra muito utilizada por eles, é a disposição do atleta, do treinador cristão, o tempo que eles precisam. Então, essa função do capelão é muito importante, Celeste, de estar o tempo inteiro disponível, inclusive para coisas assim do dia a dia. Eu já vi capelães atenderem as pessoas em questões familiares, a esposa e os filhos que precisam de uma consulta médica, em muitas coisas em que o atleta ou o treinador não pode estar presente e o capelão funciona muito bem por ele ser um servo à disposição daquele atleta. Bacana, bacana. E onde vocês têm atuado? Exactly where is the place you have been working in US? Where is it? Okay. Com que times? Yes, yes. Teams. So I teach high school or secondary school, Eu sou professor de uma escola secundária nos Estados Unidos and then also coach at the school that I teach e eu at. também sou um treinador nessa escola. So that is my profession in Então the esse é o United meu States. trabalho lá nos Estados Unidos. E nesse trabalho você também faz a capelania, também pratica a capelania esportiva? And as a teacher, as a coach, you have opportunity to work as a chaplain. Yes, so I teach in a public school, and there's separation of church and state, but at the same time, I have the opportunity to build relationships with high school kids or teenagers. Então, apesar de ser professor numa escola pública, onde nos Estados Unidos é bem separado o que é religioso do que é governo, eu tenho ainda a oportunidade de fazer relacionamentos com esses meus alunos. So as a teacher, I can't openly profess Jesus in the classroom. E aí, como um professor, eu não posso publicamente confessar minha fé em Cristo Jesus. But what I do is I show love for my students and love for those teenagers. And my hope and my prayer is that they're able to see Jesus in me and how I carry myself and how I treat them as teenagers, as students. Mas, apesar dessa restrição governamental, eu procuro, através das minhas ações e palavras, demonstrar Jesus. E a minha oração é para que esses meus alunos e colegas vejam em mim a pessoa de Jesus e como estabelecer um relacionamento com ele. Perfeito. Now, where I get the opportunity to minister to them is through FCA, Fellowship of Christian Athletes. I am the leader of FCA, and we have meetings every week where we'll have 250 kids come, and we'll have pastors and youth pastors from the area who speak and we worship. And then we also have a Bible study once a week that I'm able to lead. E o que me ajuda basicamente a exercer meu ministério nesse local e junto a esses alunos é a plataforma do FCA, porque através dela eu consigo realizar reuniões até com 250 jovens e trazer os pastores e tudo mais para que possam ministrar a vida desses adolescentes. Maravilha, né? Vocês, durante esse tempo de Copa, né, quando tem esses eventos maiores, isso aumenta a demanda pela capelania esportiva? During the major sports events like World Cup, Olympics, do you feel that people are more in need of chaplaincy, sports chaplaincy? Absolutely. I think at any sporting event, whether it's first early childhood development or a major league team, needs a chaplain to be available. Certamente, porque numa competição de alto nível como essa, até mesmo em jogos entre equipes mais humildes, mais simples, há uma necessidade muito grande pelo capelão. Aqui no Brasil, Grava, nós já temos equipes treinadas, desenvolvidas nesse aspecto da capelania esportiva? Nós temos muitos capelães, Celeste. Através da história de Atletas de Cristo, um dos nossos grandes líderes, certamente você e seus telespectadores já ouviram falar dele, que é o Alex Dias Ribeiro, né, nosso antecessor ali na missão, um homem que deu as diretrizes para o ministério. Ele foi um grande capelão, tanto na Fórmula 1 como também
no futebol. Na Fórmula 1 ele teve acompanhando simplesmente nomes como Ayrton Senna e agora mais recentemente Emerson Fittipaldi. E já está investindo nas novas gerações. O campeão sul-americano de Fórmula 3, chamado Felipe Guimarães, também é um atleta de Cristo e é um provável nome para a Fórmula 1. No futebol, não precisa dizer, toda a população brasileira, não apenas os cristãos, sabe do trabalho que a capelania esportiva realiza, e o Alex Ribeiro foi fundamental nas conquistas da Copa de 94 nos Estados Unidos e também de 2002 no Japão, quando atletas de Cristo estavam ali participando das suas reuniões e sendo amparado por ele durante esse tempo de tanto estresse que é uma Copa do Mundo. Uhum. E agora, nessa Copa, qual é o trabalho proposto? Vocês estão aqui por conta da Copa do Mundo? Bom, eu vou responder essa porque ele sabe muito bem da dificuldade, Celeste, que é trabalhar na Copa do Mundo. Uhum. Infelizmente, a FIFA não trabalha com o esporte da maneira como o Comitê Olímpico Internacional trabalha. Nós temos um ótimo relacionamento com o Comitê Olímpico Internacional, com o Comitê Olímpico Brasileiro, porque essas duas entidades, como eu disse, elas percebem o ser humano de uma forma holística, corpo, alma e espírito. E ela sabe que um atleta bem treinado só vai competir muito bem se ele estiver emocionalmente e espiritualmente bem preparado. Por isso, eles não apenas liberam, mas encorajam a participação desses capelães nos eventos esportivos. Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico. Então, ele instala dentro da Vila Pan-Americana, dentro da Vila Olímpica, olha que interessante, um centro multirreligioso, um espaço que eles mesmos provocam ali para que os capelães de 5 credos religiosos possam atender os seus atletas em suas demandas. Ao contrário disso, a FIFA, que é bastante intolerante à influência religiosa, o que é um problema, porque mostra o desconhecimento dessa organização em relação à necessidade espiritual que todo atleta tem, assim como tem suas necessidades físicas e emocionais. Por isso, durante a Copa do Mundo, nosso trabalho fica muito prejudicado, os atletas são muito bem protegidos, eles praticamente ficam dentro de uma redoma em que não são alcançados, mas o nosso trabalho se restringe aí algumas vezes às famílias desses atletas. Nós temos atletas chegando ao Brasil que são cristãos, há próprios jogadores da seleção brasileira que também são cristãos, e os seus familiares estão nesses eventos, nós podemos acompanhá-los, já que chegar até o atleta é muito difícil. Perfeito. Alguma visita prevista, apesar de todo esse cerco que você está colocando lá, Teresópolis, onde o pessoal está instalado? Bom, nós sabemos que há alguns cristãos, nossos irmãos, que foram convocados pelo treinador para a seleção brasileira que disputa a próxima Copa do Mundo, que nos deixou muito feliz. E eles têm o seu dia de folga, né? Os treinamentos já começam agora esta semana e eles têm alguns dias de folga em que eles podem visitar a família, e nós sabemos que alguns deles certamente vão à igreja, porque é uma coisa que eles já desenvolvem naturalmente nos seus próprios clubes, nos seus países, e não vão deixar de fazê-los aqui. Então nós estamos à disposição tanto dos atletas como dos familiares, caso precisem de algum amparo nesses dias. Ok. De novo, a gente precisa dar uma paradinha, vamos para o nosso intervalo e você comentou, né, vocês já comentaram que fora do Brasil se contrata, né, isso é uma profissão oficial. Aqui no Brasil existe algum capelão contratado? Ou a gente caminha para esse tipo de possibilidade? Como é que é essa história? Tá bom? Intervalo.